Então, o São Tomás de Aquino precisava dar uma resposta para os irmãos lá, irmãos, os católicos na época, né, que questionavam, nos explique Deus. De onde vem Deus? Quem é Deus? Onde ele mora? Qual o seu nome? Onde vive? Como vive? Né? Aquelas famosas perguntas. Então, São Tomás de Aquino ele vai se apropriar dessa visão aristotélica, metafísica, para procurar explicar a existência de Deus. E o São Tomás de Aquino, então, na sua Suma Teológica, que é um tratado de perguntas e respostas em todas as questões, né? E principalmente sobre a existência de Deus, sobre a questão da alma. Depois vocês vejam, é muito grande, né? A obra é muito grande. E ele era uma pessoa assim, muito capaz, né? Ele era muito estudado, muito esperto, né? Muito virado. E a maneira que ele explicou, assim, de uma maneira muito clássica, né? E ele então vai se apropriar dessa mentalidade aristotélica e vai criar uma chamada a chamada 5 vias, né? A chamada 5 vias de demonstração da existência de Deus. E essas 5 vias elas estão inseridas na Suma Teológica, que não se trata somente da existência de Deus, mas vai falar sobre a origem da alma, sobre o pecado, vários assuntos, uma infinidade de assuntos, tá bom? Mas nós vamos nos ater exatamente às 5 vias de São Tomás de Aquino. E eu quero, então, compartilhar com vocês essa outra tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar outra tela aqui, do São Tomás de Aquino. Então, nós vamos ver agora aqui estas vias. Que vias são essas? O que São Tomás de Aquino queria dizer com estas vias, né? Está aí São Tomás de Aquino. Quem era São Tomás de Aquino? É filho do conde Landolfo de Aquino e de Teodora. Tomás nasceu no castelo de Aquino, em Roca Seca, Pedra Seca, né? Entre o ano de 1224 e 1225. Ele inicia a escrita da Suma em 1268 e termina em 1273. Então, isso foi em 3 anos, né? 68, não, 5 anos. 5 anos aproximadamente ele faz essa súmula aí, que é um tratado. Eu vou mandar depois para vocês vão ver só como que é tremendo. A Suma Teológica é a sua obra mais conhecida, ele escreveu outras coisas também, onde se encontra as 5 vias. Essa obra retoma a metafísica aristotélica através de uma argumentação cristã. O título de cada capítulo é uma pergunta. Bom, o que são as 5 vias? Consiste em argumentos metafísicos na tentativa de provar a existência de Deus. Agora, irmão, vocês se lembram? Eu falei na aula passada, no sábado, para outra turma, mas não sei se eu tratei desse assunto com vocês. Eu falei aqui do São Tomás de Aquino, e falei do Santo Agostinho, primeiro, né? E depois do São Tomás de Aquino. Você sabe que o Santo Agostinho, ele era influenciado por Platão, né? Então, o Platão, o que ele acreditava? Que aquilo que a gente vê é só uma representação de algo que está em outro lugar, está no mundo inteligível. O que a gente vê aqui são as coisas do mundo sensível. E o Santo Agostinho, ele era partidário dessa mentalidade aí. Ele era um neoplatônico, né? Então, ele acreditava nessa coisa, ele seguia, pelo menos, né? Embora fosse cristão, né? Ele aplicava isso teologicamente. E exatamente por crer assim, o Santo Agostinho, com relação à questão da fé, ele dizia o seguinte: para você ter fé, para você entender as coisas de Deus, primeiro é necessário você crer para poder entender. Você tem que crer para entender. Então, você tem que ter fé.
Então, para você ver, entender as coisas de Deus, primeiro você tem que ter fé, tem que crer. Crer no invisível. Veja bem como a influência, né? As coisas que você vai buscar na fé, elas não estão nessa dimensão das coisas que você vê. Então, para você poder entender, você vai ter que ter fé. Tá? Já o São Tomás de Aquino, por defender Aristóteles, essa perspectiva aristotélica, metafísica, e ele tinha que dar respostas racionais para a existência de Deus, para os questionamentos que faziam a respeito de Deus, ele já vai dizer o contrário, ele vai dizer, não, aqui é o seguinte, você tem que, primeiro, para você entender as coisas de Deus, você tem que entender para você crer. Veja, o Agostinho dizia que você tem que crer para entender, é por fé, não é por aquilo que você vê. E o Platão dizia, não, está no outro lugar, né? Você está vendo aqui é só uma projeção, é uma ilusão de algo que existe maior. Então, de certa forma, ele ficou ali permeado por essa mentalidade. Já o São Tomás de Aquino, que é aristotélico, ele já vai dizer que não, você tem que entender para você crer. Porque o Aristóteles dizia o seguinte, não, ele não foi de encontro exatamente ao que o Platão dizia, Parmênides e depois Platão, né? Que existe as coisas lá no outro mundo, que a gente está vendo aqui essa representação, e o Aristóteles vai dizer, não, vamos parar com isso aí, meu irmão. Nada disso não. O que a gente está vendo é o que a gente está vendo. Não está em outro lugar. A coisa inteligível é o que eu estou vendo. Essa coisa está aqui. Ela está agora aqui. E eu posso conhecer a coisa através daquilo que eu estou vendo, da experiência que eu tenho com ela aqui. Aí o São Tomás de Aquino vai pegar exatamente dessa visão, dessa perspectiva aristotélica, para tentar explicar Deus racionalmente. Então ele vai dizer, você tem que entender para você crer. Então você tem que ver como é que as coisas funcionam para você ver. Aí ele vai criar então esses 5 argumentos, essas 5 vias. São 5 caminhos. Então consiste em argumentos metafísicos na tentativa de provar a existência de Deus. E todas as 5 vias necessitam de uma causa transcendente. Uma causa transcendente. De algo que está... O que é uma causa transcendente? Causa é aquilo que vai fazer a coisa acontecer, a causa. Transcendente é aquilo que está fora daquilo que eu estou vendo. Então, ela precisa dessa influência, dessa causa transcendente. E ele vai dizer, se o efeito existe, deve existir uma causa. Vamos lá. Está chovendo. Está chovendo. Mas por que está chovendo? Tem um processo por que está chovendo. Tem uma causa aí que está chovendo. A água do rio evaporou, esse vapor subiu, encontrou uma camada mais fria lá em cima, condensou-se e caiu em forma de chuva. Tá bom, você deu uma explicação física, né? Sobre como é que acontece. Mostrou aí processos meteorológicos, né? Como é que acontece aí as coisas. São uma maneira física de você me mostrar, científica. Mas será que não existe alguma coisa mais complexa por trás disso? Por que existe esse movimento todo aí de água evaporar, o vapor subir, encontrar a camada fria, depois esse ciclo constante? Quem é que deu? Qual o motivo? Qual é a causa de existir isso daí? Qual foi o disparador disso? E ele vai dizer que se o efeito existe, deve existir uma causa. O efeito é a chuva. Então, a causa é esse processo. Então, tem alguém por trás disso aí que estabeleceu que se fizesse, esse ciclo fosse constante, tivesse esse movimento. O Aristóteles vai chamar de movimento. A gente sabe que movimento não é só aquele movimento, mover dali para cá. Movimento é tudo. Você, de criança para adulto, é um movimento. A sementinha que vira uma árvore é um movimento. O monte de tábua ali que vira uma cadeira, que vira uma mesa, é um movimento.
A água que vira chuva é um movimento. Tudo é movimento. Tudo é movimento. Então ele está dizendo que se tem uma causa, tem alguma coisa por trás, né? Que vai, alguma coisa transcendente por trás disso aí, necessita. Então ele vai usar aqui, então, agora, essas 5 vias. As 5 vias são as seguintes. Primeiro é a via do movimento, primeiro motor. Essa via, aquela primeira que nós já sabemos, já cansamos de falar sobre ela. Nós vamos falar rapidamente sobre ela aqui. A segunda é a via da causa eficiente, e nós tratamos disso aqui na aula passada, né, sobre aquelas causas, lembra? Nós falamos da causa material, causa eficiente, né? Falamos da causa formal e da causa final. E ele vai usar todo esse conceito aí aristotélico para explicar. Entende, irmãos? Não vamos satanizar aqui o São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino, na sua melhor da sua intenção, ele quis explicar Deus de uma forma racional. Porque existem 2 maneiras de você conhecer a Deus. Ou você conhece pela fé, ou tenta conhecer pela razão. Eu até fiz uma pergunta para o pessoal do sábado, né? Eu coloquei exatamente essas 2 vertentes. A do Santo Agostinho, que diz que você precisa crer para entender, e a do São Tomás de Aquino, quando ele diz que você precisa entender para você crer. E perguntei para eles assim, qual dos 2 está certo? Aí uma irmã lá respondeu bem sabiamente, ela falou assim, cada um está certo dentro do seu tempo. Né? É legal. Mas os 2, né? Se você parar para pensar, vai redundar naquilo que nós já falamos, sobre a questão da fé, da crença, né? Que a fé é aquela caixinha sempre aberta para novas revelações. A fé, ela não trabalha com racionalismo, ela trabalha com racionalidade, né? O racionalismo é aquela caixinha fechada. Não, o que eu sei já está bom, não quero mais nada. Né? Então, o São Tomás de Aquino aqui, ele vai procurar trazer uma maneira racional de tentar explicar Deus, mas usando qual a ferramenta que ele tinha? Os argumentos de Aristóteles. Agora, que argumentos? Argumentos metafísicos. E o que trata a metafísica? Ela trata do ser, de explicar o ser enquanto ser. E essa é a nossa matéria. É o ser enquanto ser, a metafísica. Mas nós vamos ver aqui agora de que maneira que ele vai explicar. Então, ele vai usar a primeira via do movimento, que é o primeiro motor. A segunda é a via da causa eficiente. Só para relembrar o que é uma causa eficiente, que eu falei para vocês. Todo ser também tem uma causa eficiente motora. É a causa que vai transformar aquela matéria, a forma daquela matéria. Então, a causa eficiente é aquilo no qual a coisa vai se transformar. Essa é a causa eficiente. Terceira, via do contingente e do necessário. Isso aqui é do São Tomás de Aquino. A quarta via é a via dos graus de perfeição. E a quinta via é a via do governo das coisas ou da finalidade do ser. Então, a primeira via, a via do movimento, nós já vimos isso, né? Essa primeira via fala de um fato no mundo, que é o movimento. Essa dinâmica, né, no nosso mundo físico. Então, no mundo, algumas coisas são movidas. Vai vendo, ele está fazendo um passo a passo aqui, tá? É uma sequência lógica de pensamento, de argumentos que ele vai fazer aqui. Ele está explicando como é que ele está mostrando as vias aqui. As vias, as 5 vias dele. A primeira, então, vai falar do movimento, do motor, o primeiro motor. No mundo, algumas coisas são movidas. Então, no mundo, algumas coisas são movidas. Segundo, tudo que é movido por outro. Então, se essas coisas são movidas, alguém moveu essas outras coisas. Terceiro, não se pode preceder até o infinito nos moventes e movidos. Então, você não pode ir até onde iniciou isso, você não tem como saber. Por exemplo, uma cachoeira que está com a água caindo ali. Se eu perguntar para você assim, quando é que começou essa cascata a cair aqui? Vamos voltar até o primeiro dia?
De onde que veio essas águas aqui? É praticamente impossível você dizer quando é que começou aquela cascata. Eu não sei. Não tem como saber isso. Então, no mundo, algumas coisas são movidas, tudo que é movido pelo outro e não se pode ir até no início, né, dos moventes e dos movidos. Aí o quarto, logo, é necessário um primeiro motor, que é Deus. Esse que é Deus aqui, quem está falando não é o Aristóteles, tá? Quem é? É o São Tomás de Aquino. Porque o Aristóteles nunca disse que é Deus. Ele vai dizer que é o arqué. Arqué. Grave bem esse termo. Ainda no primeiro motor, né? Um resuminho. O movimento, que é toda e qualquer transformação. O segundo é o ato. Potência é tudo aquilo que é movido. Ato é aquilo que move ou inicia o movimento. Lembra que eu falei que é potência? Eu até falei na aula passada para... vou até adiantar um pouquinho aqui. Só para a gente entender o que é potência e o que é ato, né? Eu falei aqui sobre a coxinha, né? A metafísica, se você fosse fazer a metafísica da coxinha, a metafísica ela vai estudar o ser enquanto ser. Então, quando eu olho para a coxinha, se eu for estudar física, eu vou olhar, eu vou só perguntar o que é isso? Ou do que é feito isso aí, né? Ah, isso aqui é feito de massa tal, sei lá, de farinha, sei lá, de batata, né? Sei lá, como é que entra na Constituição. Já a metafísica, eu tenho que explicar o que está por trás daquilo que eu estou vendo, né? Por exemplo, muito além de saber a forma da coxinha, que ela foi frita por alguém, a metafísica ela se preocupa em saber o que aquela coxinha era antes dela ser coxinha. Então eu tenho que voltar lá na essência dela. Então, se eu pudesse voltar na essência da coxinha, eu ia voltar na potência. O que é a potência da coxinha? Né? Usando aqui essa mesma fala, aqui, né? Esse mesmo conceito de potenciato. A potência seria a massa da coxinha. Ou a farinha, se você quiser separar a farinha, o sal, se quiser separar tudo que poderia ser coxinha. Aí você vai dizer assim, poxa, Taranto, mas para mim não interessa saber o que essa coxinha era antes de ser coxinha, porque eu não posso comer o sal separado, eu não posso comer a farinha separada, eu não posso comer o óleo, a batata separada, nem o frango. A coxinha só tem sentido para mim quando ela é coxinha completa. Mas, irmãos, se não existir a essência, não vai existir o final. Só vai existir a coxinha fritinha, quentinha, boa ali, gostar de comer, se existir o primeiro. Embora o que seja mais importante não seja eu saber do que ela foi constituída essencialmente. Mas, para mim, o que mais interessa é a utilidade. Para que vai servir? Vai servir para me alimentar. Um prédio, por exemplo. Eu vou construir um prédio. Então, vamos supor que eu vou numa casa. Eu vou numa loja de material de construção que suponhamos que venda tudo que eu preciso para minha casa. Da pedra, brita, ao material de acabamento. Potencialmente, irmãos, a minha casa está dentro da loja de material de construção. Está ou não está? Potencialmente? O que é algo potencial? É algo que tem a potencialidade de existir, embora não exista. Ela não exista, mas essencialmente ela existe, porque tudo que vai constituir a minha casa está na loja de material de construção. Aí você vai dizer para mim, pô, Tara, de novo, cara, mas eu não posso morar na loja de material de construção, porque lá eu vou ter que dormir em cima dos ferros, em cima das pedras britas, do saco de cimento, aquilo ali não é uma casa. O que vai me interessar é o ato, né? É o ato, que é aquilo que move e inicia o movimento. Quem é o ato no caso de construção de uma casa? É o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro, seja lá quem for. É aquele que vai fazer a potência ser real. Porque a potência ela não é algo que exista, mas é aquilo que existe potencialmente, existe a possibilidade potencial de existir. Então, na loja de material de construção, embora não exista a minha casa, mas potencialmente, essencialmente, existem as coisas que eu vou construir a minha casa.
Tá lá, você vai na loja de materiais de construção, naquela Leroy Merlin, né? Você vai ali, a gente vai construir casa, vai reformar, você começa a ver ali uma porta bonita, você fala, minha casa vai ter aquela porta, mas você não tem a casa ainda. Aí tem ali uma gaveta ali com um monte de ferro de 1 polegada, meia polegada, não sei, para fazer lá o alicerce. Aí vai ver os pisos. Quer dizer, você na tua mente já concebeu a tua casa. Ela já existe na sua mente, mas, vamos dizer assim, essencialmente, melhor dizendo, né? Mas ela não existe ainda fisicamente. Então a metafísica, irmãos, ela vai trabalhar exatamente com isso. É com aquilo que está para além do que eu estou vendo. Embora que o que vai fazer mais efeito para mim não é eu saber que a minha casa está lá na Leroy Merlin, toda esquartejada, em piso, toda separadinha, que isso aí potencialmente, essencialmente, melhor dizendo, e potencialmente ela existe, mas ela não existe na prática. Eu preciso de botar isso em movimento. Esse movimento precisa existir. Tá? Então, esse primeiro motor, que é a potência, né, é tudo aquilo que é movido. O ato é aquilo que move ou inicia o movimento. Então, no nosso caso aqui, no caso de São Tomás de Aquino, ele vai dizer que é Deus o primeiro motor. Foi Deus que iniciou todas as coisas. Embora o Aristóteles, de novo, nunca tenha dito isso. Ele vai dizer que é o arqué, o princípio, alguma coisa outra. Ou seja, o ato antecede a potência, assim como o movente antecede o movido. Movente é aquele que move. O seu carro parou na estrada, acabou a gasolina. Deu pane seca, você deu moleza lá, acabou a gasolina, você ficou parado. O carro está parado. Se você for lá atrás e começar a empurrar, sozinho, você vai empurrar, vai empurrar. Então, o movente, né, é você que está empurrando, porque o carro só começou a andar porque você foi lá atrás e empurrou. O movido é o carro. Então, o ato antecede potência, assim como o movente antecede o movido. Então, o ato é aquele que vai fazer a potência acontecer. Assim como o carro que está parado, ele só vai se mover se tiver um movente. O movido é o carro que está parado. E o movente é aquele que precisa empurrar. E o São Tomás de Aquino vai dizer que nunca acharemos o primeiro movente. No caso aí é o primeiro motor. Devido constarmos, através da nossa sensibilidade, a relação entre ato e potência no mundo, é preciso admitirmos um primeiro motor. E aí ele vai dizer que quem é o primeiro motor? É Deus. Tá? Bom, irmãos, apareceu o sinal de novo aqui, que daqui a pouquinho, daqui 10 minutos já vai acabar de novo até ali a aula aqui, né? Aí a gente para, nessa próxima vez que parar aqui, não parar, que na próxima vez que parar é redundância. Na próxima vez que cortar aqui o sinal, a gente vai tomar um cafezinho e a gente volta 10 minutos depois que parar, ok? Para a gente não perder tempo, porque você sabe que está durando 40 minutos aqui a nossa aula, tá bom? Segunda via da causa eficiente. Veja, irmãos, mais uma vez, o São Tomás de Aquino está procurando explicar aqui a razão da existência de Deus. Está querendo explicar de forma racional. Tá? Para quem perguntou, para um filósofo lá, de repente. A segunda via é a chamada via da causa eficiente. A segunda via ela é defendida a existência de uma causa primeira para conseguir explicar a cadeia de causas que acontecem no mundo. Então ele diz lá que no mundo todas as coisas têm uma causa eficiente. Nada pode ser causa eficiente em si mesmo. Eu falei aqui da chuva, né? A chuva não existe por causa da chuva. A chuva existe porque há um desígnio por trás disso, maior do que ela ser somente chuva, né? Ela tem um objetivo. Na época de Noé não chovia, mas subia um vapor. Isaías 55 diz que assim como a chuva cai e rega a terra, ela cai com um propósito, assim são as minhas palavras. Ela não volta para mim vazia, né? Volta assim como a água que cai, ela volta de forma de vapor. Então veja que lá em Isaías 55 fala exatamente sobre esse ciclo, né? Só que Deus vai utilizando para aplicar a sua palavra. Então há um motivo pela qual, né, uma causa eficiente ela tem que alcançar uma eficácia, né? Mas a chuva então ela não é chuva por si mesmo, tem uma coisa maior.
para ela ser chuva. Não é possível que se proceda até o fim nas causas eficientes. Logo, existe uma causa primeira eficiente, que é Deus. E o que é uma causa eficiente? Nós falamos aqui, até eu usei aqui o termo, aquele exemplo da árvore, né? A árvore que se transforma em cadeira, a matéria árvore, mais a forma árvore, mais a potência, que é a capacidade de ser transformada em uma cadeira de madeira. E qual é a causa disso? A causa eficiente, é a causa motora, aquilo que vai impulsionar a potência daquele objeto a transformar em outra coisa. Então, causa eficiente é aquela força que vai fazer a potência se transformar naquilo que eu quero. Então, quem é que é essa causa eficiente primeira? É Deus, na concepção de São Tomás de Aquino, não do Aristóteles, tá? Então, a causa eficiente, algo produzir outro algo. E ele coloca aqui uma equação matemática bem interessante. Se X produz Y, X é a causa eficiente. Veja só, X produz Y. Então, alguma coisa maior produziu Y. X é a causa eficiente. Y não pode ser a causa eficiente de si mesmo. Então, se o Y foi produzido por X, ele não pode ter sido produzido por ele mesmo. Então, precisa de alguma coisa maior, né? É impossível fazer um regresso ao infinito à causa eficiente. É preciso haver uma causa eficiente para que haja o efeito. E existem efeitos no mundo. É preciso que exista uma causa eficiente primeira. E quem é a causa primeira? Aí ele vai dizer, ele vai concluindo ele mesmo, né? Que é Deus. Aí vem a terceira via. É a via do contingente e do necessário. Na terceira via é defendida a existência de um ser necessário na qual depende todos os seres contingentes. Então ele vai dizer que no mundo as coisas contingentes existem, mas não... O que é uma coisa contingente? Eu botei aqui é aquilo que pode ou não existir, tá? Uma coisa contingente. É aquilo que pode ou não ocorrer. Acontece por acidente, por acaso, tá? Então, na terceira via, então, defende que depende dos seres contingentes. No mundo, as coisas contingentes, elas existem, mas não poderiam existir. Mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Não é possível que se proceda ao infinito nas coisas necessárias. Logo, existe um primeiro necessário, que é Deus. E ele vai fazer um resuminho aqui. No mundo podemos constatar as coisas contingentes, que é aquilo que pode acontecer ou não. Elas poderiam ser ou não ser, existir ou não existir. É preciso de alguma coisa que seja necessária para dar origem aos contingentes. Regredir ao infinito das coisas necessárias é impossível, pois será preciso um necessário por si que seja a causa de todos os necessários. Então eu tenho uma coisa que é necessária, né, segundo a visão dele aqui. Só que essa coisa necessária, eu não posso voltar nessa coisa que é necessária do início dessa coisa necessária. Eu vou precisar de alguma coisa necessária maior do que essa necessária para que ela exista. Então ele vai dizer que essa coisa necessária, porque por si só o necessário não pode existir, tem que ter um necessário de todos os necessários, que é a causadora de todas os necessários, né? Que é Deus, na visão dele, né? A quarta via, eu vou terminar aqui, que daqui a pouquinho vai acabar, é a via dos graus de perfeição. A quarta via fala de um ser máximo, no qual todos os seres presentes no mundo participam no mesmo com ele em diferentes graus de perfeição. Então, no mundo as coisas têm diferentes graus de perfeição. Existe alguma coisa que é bonita, outra que não é. Eu até botei aqui o conceito do belo, né? De belo na estética grega está fundamentalmente pautado na concepção platônica aristotélica de mundo. E para eles a vida e a arte se fazem baseadas em equilíbrio, simetria, harmonia e proporcionalidade. Então, uma coisa perfeita é uma coisa que está dentro da visão de proporcionalidade. E até hoje nós somos herdeiros dessa tradição que se projetou no Renascimento, né, momento histórico da qual tais preceitos foram revistados e que permeia o aspecto racional do juízo de hoje. Deixa eu ver aqui.
Quer abrir? Acha que abrir. Eita, fechou. Tem um filósofo chamado Hegel, né, irmãos? É bem interessante. Aquele do espírito absoluto, ele vai dizer que o seguinte, que a natureza ela é feia. A natureza é feia. Porque ela precisa da intervenção do homem para ela ficar bonita. Mas essa é a visão dele. Mas ele usa um exemplo lá, por exemplo, que a gente não sabe como é que era o Jardim do Éden. Isso é o Hegel que está dizendo, não é a Bíblia, tá? Porque a Bíblia diz que quando Deus fez o Adão, ele colocou ele para lavrar a terra e cuidar do jardim, né? Aí ele fez uma comparação de um terreno baldio e depois que alguém começa a cuidar daquele terreno, e aquele terreno deixa de ser aquele terreno feio, né? E fica bonito, você planta uma florzinha, faz um canteirinho, o terreno baldio se transforma numa coisa bonita. Mas, naturalmente, se você não cuidar daquele jardim, ele vai ficar feio. Fica mesmo. Um terreno baldio mal cuidado, aquele mato cresce, fica feio. Depois você pode ter até um gramado, mas se você não cuidar, ainda mais na época do verão, que chove muito, vai começar, aí a próprio ar traz o pólen de outras flores, outras como é que fala? Não são plantas, são ervas daninhas, né? O pólen vem no vento, aquela coisa, o passarinho mesmo, as suas fezes, aí vai começar a contaminar o teu jardim lá e não vai ser mais aquilo que era, ainda mais se você abandonou. Aí ele vai dizer que a natureza ela é feia por si, é o homem que embeleza. Mas ele usou ali essa comparação, né? Eu me lembrei aqui que está falando aqui do mundo da perfeição, né? Que nós somos influenciados por isso até hoje. E o que é perfeição? É aquilo que está tudo dentro de um equilíbrio. E a gente herda isso aí. Até falei para vocês, quando está fora de proporção uma coisa, para nós a coisa é feia. Porque dentro daquilo que a gente entende de bonito e feio, a gente entende de proporcionalidade. Tá bom? Então, só finalizando aqui, no mundo as coisas têm diferentes graus de perfeição. Os graus de perfeição atribuem-se em relação à proximidade do grau máximo. Então, você tem um grau máximo, que é a perfeição. Tudo aquilo que se aproxima do grau máximo, ele é bonito. O que